O que é ser cristão? A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22, apresenta um momento crucial no ministério de Jesus, quando ele desafia seus discípulos a refletirem sobre sua verdadeira identidade e missão. É uma cena de intimidade, pois ocorre enquanto Jesus estava em oração, algo que destaca a importância de sua conexão com o Pai e da oração como meio de preparação para as grandes revelações que viriam a seguir. Este texto nos convida a um mergulho profundo nas perguntas fundamentais que Jesus faz, não apenas aos seus discípulos, mas a cada um de nós. O diálogo começa com Jesus perguntando aos discípulos o que as pessoas dizem sobre ele. Quem diz o povo que eu sou? A pergunta é aberta e convida os discípulos a relatar o que têm ouvido da multidão. As respostas refletem uma visão confusa e fragmentada da identidade de Jesus. Alguns o consideravam João Batista, talvez devido ao seu apelo à conversão. Outros o associavam ao profeta Elias, esperado pelos judeus como precursor do Messias. Outros ainda acreditavam que ele fosse um dos profetas antigos ressuscitado. Essas respostas revelam que, embora Jesus fosse reconhecido como uma figura espiritual poderosa, sua verdadeira identidade permanecia velada ao povo. Em seguida, Jesus faz uma pergunta direta e pessoal aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui, ele desloca o foco da opinião pública para a convicção íntima daqueles que o seguiam de perto. A questão é desafiadora, pois exige uma confissão de fé, algo que vai além das observações exteriores e busca uma compreensão mais profunda de sua missão. Esta é uma pergunta que ressoa até hoje, interpelando cada cristão a refletir sobre sua própria visão de Jesus. Pedro, em nome dos discípulos, responde de maneira clara e direta: o Cristo de Deus. Esta resposta é significativa porque identifica Jesus como o Messias, o ungido de Deus, aquele prometido nas Escrituras. Pedro reconhece, sob a orientação do Espírito Santo, que Jesus não era apenas um profeta, mas o cumprimento das promessas de Deus para a salvação de Israel. Este reconhecimento é um marco na caminhada dos discípulos com Jesus, pois eles começam a perceber o verdadeiro papel de Jesus na história da salvação. No entanto, Jesus, surpreendentemente, lhes ordena que não contassem isso a ninguém. Este silêncio imposto, também conhecido como o segredo messiânico, é frequentemente interpretado como uma forma de evitar mal-entendidos sobre o tipo de Messias que Jesus era. O povo esperava um Messias político, um libertador que restauraria o reino de Israel de maneira temporal. Porém, Jesus queria que seus discípulos compreendessem sua missão de forma plena antes de divulgá-la. O messianismo de Jesus não era sobre glória terrena, mas sobre a entrega total de si mesmo. Nos versículos seguintes, Jesus revela a natureza de sua missão. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Este é o primeiro anúncio de sua paixão, um tema que será repetido várias vezes ao longo dos evangelhos. Aqui, Jesus começa a ensinar que ser o Messias envolve sofrimento, rejeição e morte antes da ressurreição. Este anúncio desconstrói as expectativas triunfalistas que muitos tinham sobre o Messias e apresenta uma visão do reino de Deus que se manifesta através da cruz. Ao refletirmos sobre esta passagem, vemos que Jesus nos desafia a entender sua identidade e missão de forma mais profunda e pessoal. Ele não é apenas um líder espiritual ou um profeta, mas o Cristo, o Filho de Deus, que assume a cruz por amor à humanidade. Além disso, a resposta de Pedro nos lembra que a fé
é uma jornada contínua de descoberta e que mesmo aqueles que caminham próximos a Jesus são chamados a crescer em sua compreensão sobre quem Ele é e o que Ele fez por nós. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.